Consultor especialista aqui, oficial do Band Mulher, Dr. Wilson Jacoude já está por aqui. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite mais uma vez. A gente que agradece. E hoje, olha, eu vou contar um negócio aqui, bastidores. Vou liberar o doutor correndo, que já tem neném chegando. Joaquim está chegando hoje. Olha, Joaquim, então a mamãe do Joaquim aí tá esperando o doutor. Daqui a pouquinho ele tá aí com vocês, viu? Que gostoso, né, doutor? É muito da bom. Vida, a luz, né? Traz energia pra gente. Exato. Né? Rejuvenesce a gente, né, Samara? Verdade. Porque é fluidos positivos, fluidos bons, né? Verdade, exatamente. É muito bom. Bom demais. E hoje o tema, gente, é gravidez após a laqueadura, né? Um tema aí bem polêmico, né, doutor? Tem gente que acha que não é possível. Ai, será que é possível? É possível, doutor? É possível. Apesar que com tanto êxito, tanta eficiência e tanto sucesso que a fertilização in vitro está fazendo, olha, que nas regiões onde se tem fertilização in vitro, essa cirurgia vai ficar histórica, não vai acontecer mais, porque tem menos riscos, né? A fertilização in vitro, a fertilização in vitro é mais eficiente. Perfeito. E a mulher consegue engravidar mais rápido também. Olha só. E como hoje a mulher está deixando para engravidar mais tarde, então geralmente essa que vem pós-laqueadura, a gente precisa avaliar bem se essa reanastomose, se refazer essa trompa, vai resolver o problema dela, porque às vezes o marido está com o espermograma ruim. Olha só. Ou às vezes a reserva de óvulos dela não é boa. Ou muitas vezes ela tem um outro fator de infertilidade que ela adquiriu depois da laqueadura, que é a endometriose. Olha só, perfeito. Então precisa avaliar bem as condições da paciente para você poder indicar uma reanastomose, que é uma cirurgia que a gente fez bastante antes da fertilização, com um sucesso muito bom, mas com o advento da fertilização in vitro, ela está ficando histórica, está ficando para trás. Que interessante. Né? E falando um pouquinho da laqueadura em si, né, para a mulherada entender, até a gente explicar um pouquinho, como que funciona hoje, doutor? Tem uma idade, ou a mulher fala assim, tive um filho, já quero fazer, como que funciona? Hoje, a Anvisa até liberou para quem quiser fazer laqueadura mesmo sem filho. Olha! Então, se você quer fazer uma laqueadura e não tem filho, você tem que assinar um termo de compromisso e você pode operar. Olha só. Antigamente existiam restrições, a idade da paciente, o número de filhos, 3 filhos, né? O número de filho. Agora hoje não, hoje a mulher ela é poderosa, né? Olha só. Ela tem poder, então E é uma escolha mesmo, né, doutor? Justamente. Da mulher. Eu lembro que antigamente tinha até que consultar o marido, né? E tudo mais. O marido tinha que assinar, a mulher tinha que assinar. Hoje não. Quem tem que assinar é só a mulher. Perfeito. Ela se tornou totalmente autônoma em termos de procedimento, tanto colocar um DIU, um Mirena, é só ela que assina. Perfeito, inclusive já a gente vai falar sobre isso, né? Se é possível reverter, de que maneira, né? Vamos entender um pouquinho, tem umas imagens aqui, doutor. Ali a gente está vendo, né? As trompas. Ali são as duas trompas que já foram laqueadas, né? Do lado de lá está numa lupa, né? De maior aumento aqui. É como se desse uma amarradinha ali? Na verdade é isso mesmo. A gente amarra de um lado, né? Só pegar isso aqui. Isso, amarra num coto, amarra no outro e tira um pedacinho do meio. Então isso é importante. A técnica que você vai fazer a laqueadura é importante para você poder reverter ela depois. Então existem técnicas diferentes. Tem técnica diferente. Tem uma imagem aí na próxima, eu acho que está exemplificando bem o que a gente está falando. Então, essas 3 técnicas são técnicas favoráveis, tá? Então, começou com essa técnica aqui, que é de Pomeroy. Depois se evoluiu para essa técnica, porque essa técnica tem um índice de falha, porque você não corta a trompa, né? Você só amarra ela. Essa aqui não, você desliga, você amarra os cotos, desliga ela, então ela fica com um pedacinho ali, vamos dizer, sem ter ligação. Entendi. Essa daqui é mais segura ainda. Olha, que além de cortar, ainda amarra. Essa aqui é só cauterizar, essa aqui não, ela amarra e corta. Olha, perfeito. Então, depende da técnica, por exemplo, antigamente se fazia muito, a paciente já tinha 3, 4, 5 filhos, não queria operar, eles tiravam a trompa toda, né? Ou tiravam a trompa toda, ou tiravam essa parte final da trompa. Entendi. Que é a parte mais importante da captação do óvulo. Então, muitas vezes a paciente não sabia o que tinha sido feito, falava, eu fiz uma laqueadura.
e você fazia os exames, tudo, uma laqueadura. A hora que você abria a paciente para fazer a cirurgia, ela não tinha essa parte do lado de cada trompa. Entendi. Só tinha outra parte, quer dizer, não tinha o que fazer. Isso durante o ato cirúrgico. Perfeito, entendi. Então, hoje, com a fertilização in vitro, a gente não precisa nem usar a cirurgia para fazer a anastomose. A fertilização in vitro é um sucesso, com mais eficiência, né? Que bacana. E como o convênio, ele não paga a renastomose, você tem que pagar particular, é como uma cirurgia plástica, então o custo de você fazer uma renastomose é o custo de uma fertilização. Olha... Então, a anastomose está ficando assim, a renastomose está ficando assim, para aquelas cidades, para aquelas regiões onde não se tem fertilização. Se você tem a fertilização, você vai usar a fertilização, que é o método que tem menos risco, mais eficiente. Né? Então, a fertilização... E esse acompanhamento. Justamente. Que é melhor ainda. Próxima imagem para a gente discutir aqui com o doutor. Aqui mostrando mais de pertinho, doutor, Isso, aqui como já funciona. É o procedimento da renastomose, né? Que você tira aqueles dois cotozinhos que foram cauterizados, deixa aqui aberto dos dois lados e você passa o fio, né? Olha, para religar. Ali no meio é um canalzinho muito fininho, né? Que você tem que fazer, passar esse ponto. Essa cirurgia, inclusive, o ideal é fazer com lupa. Olha só. Ou com microscópio, né? Porque se você passar esse fiozinho lá dentro da trompa, no canalzinho da trompa, você acaba obstruindo e a cirurgia não tem sucesso. Que interessante. Então, é uma cirurgia bem delicada, é uma microcirurgia e que bem feita, existe bem indicada e bem feita, existe uma chance da paciente engravidar em torno de 60% a 70% de chance. Olha, por isso que a gente fala sempre a importância de procurar um especialista, né, doutor? O especialista ele vai ver as condições que a paciente está, ver se essa paciente que tem uma laqueadura tubária já não adquiriu uma endometriose, se a reserva ovariana dela está boa, se o espermograma do marido é o espermograma normal para o momento, né? Então, com essas condições normais, se a paciente está nessas condições, você pode colocar para ela... Só a mulher querer, tem que ver se as condições favorecem. Coloca para ela e para o marido, né, as chances que eles têm e eles decidem. Verdade. Eu vou fazer um intervalo aqui, primeiro intervalo do dia. Já já a gente volta falando mais da parte da fertilização in vitro, né, doutor? A gente vai mostrar aqui algumas imagens e abrir também para sua pergunta, tá? Se você tem alguma dúvida, manda aqui pra gente. Rapidinho, 2 minutinhos a gente está de volta. Volta aqui com o doutor Wilson Jacode. Hoje a gente está conversando, né, sobre gravidez após a laqueadura, né? Pergunta que não quer calar. É possível então, né, doutor? É possível, desde que as condições para reverter essa laqueadura sejam possíveis, dentro das condições normais. E o sucesso também da cirurgia, né? Tem que ter um sucesso. A cirurgia, você vai fazer uma religadura no local onde ali é muito delicado, tem que ser a vista do microscópio ou da lupa. Com isso, as chances de resultado são 60% de chance. Olha, que ótimo, perfeito. Agora, a próxima imagem aqui, explica pra gente, doutor. Seria mais para falar da questão da fertilização in vitro? Não, a fertilização acho que é outra imagem. Ah, tá, próxima. Essa da laqueadura também. Ah, essa da laqueadura. Próxima imagem, está? Pode colocar aqui pra gente? Aí. Isso aqui. Então, a fertilização, você colhe o óvulo da paciente, o espermatozoide do marido, fertiliza no laboratório. Olha! Né? E depois da fertilização, no 5º dia de vida, você transfere o embrião com um catéter, né? Lá pro fundo do útero. E nem precisa fazer aquela questão da cirurgia, já vai direto. Isso, aqui não precisa operar. Que interessante. A paciente que fez a laqueadura também não vai ter nenhum malefício em termos da fertilização, não vai atrapalhar em nada, né? E o procedimento é muito rápido, é durante 19 dias, você já transfere o embrião para dentro do útero. Tá? E mais 10 dias a paciente já tem a notícia de ser uma futura mamãe. Olha, que legal. Então, melhor ainda, você nem precisa passar por esse processo, já faz de uma vez só, né, doutor? Porque o processo da reanastomose tubária, Samara, você tem que abrir a paciente, é uma cirurgia.
Então, uma cirurgia de corte, uma microcesárea, essa paciente vai ter que ficar 60 dias de repouso, né, em termos de recuperação. Tem pós ainda, né? É como uma cesárea. Riscos de anestesia, riscos de infecção, risco de hemorragia, é um risco de qualquer procedimento cirúrgico. É verdade, exatamente. Enquanto a fertilização in vitro, os riscos são mínimos, né? A paciente vai tomar uma sedação na veia para colher os óvulos e a transferência do embrião, que não tem risco nenhum, é um exame ginecológico bem tranquilo. Olha, muito bacana. E tem mais uma imagem ainda para a gente comentar mais de pertinho aqui, né, doutor? É da laqueadura também. Da laqueadura. É, que lá em cima, né, as trompas estão afastadas, né, os dois pedacinhos de trompa. Então, essa parte aqui, Samara, aqui é a parte mais importante da trompa, que é a ampola tubária, né? A ampola, ela funciona como aspirador. Então, quando o óvulo vai sair do ovário, o esperma não. O esperma ele tem condições, através do flagelo, ele subir até a trompa e aqui é que vai acontecer a fecundação, tá? E essas fibras, elas vão lá no ovário e funcionam como aspirador. Elas vão captar, né, o óvulo. O corpo humano é incrível. Todo esse caminho, esse processo é muito bacana de entender, né, doutor? Uma coisa também que é importante a gente deixar claro aqui é que a inseminação intrauterina não vai ajudar os pacientes que fizeram laqueadura. Porque a inseminação, você tem que levar o esperma até ali também. Entendi. Né? O que é a inseminação? A diferença entre a inseminação e a fertilização é que a inseminação você leva o esperma do marido lá na trompa. Tá, faz o caminho todo. Isso. E a fertilização não, você leva o embrião já pronto dentro do útero. Para engravidar na inseminação, tem que ter a trompa normal. Senão o esperma não vai se encontrar com o óvulo lá naquela parte ampolar, né? Aí chega lá na laqueadura, trava, né? Trava, não passa, né? Entendi. Então, olha só, quanto é importante a gente conhecer, né? Você que está aí assistindo, porventura, às vezes, né, doutora? Às vezes a mulher tomou essa decisão mais cedo, né? E agora tem um novo relacionamento, tá numa nova etapa. Direto ali, então, pega o embrião, já vai lá direto. O indicado, se você está num centro onde tem bons centros que façam inseminação, a fertilização, é que você faça a fertilização. Porque hoje, os nossos laboratórios, mesmo do interior, eles estão tão habilitados quanto o laboratório de Nova York, de Boston, de Londres, de Tóquio. Sim. A tecnologia que a gente tem aqui é uma tecnologia de primeiro mundo. Então, os resultados que se consegue no mundo todo, a gente consegue no nosso laboratório. Tá? Então, não tem por que você abrir uma barriga hoje para fazer uma reanastomose, para a paciente ficar 60 dias, para depois tentar. Para depois tentar ainda, né? Aí você tem que fazer um raio-x das trompas para ver se passou o contraste. Às vezes não passa o contraste, a cirurgia não teve sucesso. E assim o desgaste né, é muito maior, né? Verdade. E os resultados são muito melhores na fertilização, com certeza. E assim como o senhor disse, né, é praticamente o mesmo valor também, né? Então, em termos de custo, porque o convênio não paga, né? Olha só. É igual uma cirurgia plástica, não existe o convênio não aceita pagar. Perfeito. Já vou abrir aqui para as perguntinhas de vocês. Tem bastante gente mandando já aqui. Vamos lá. Eita, esse depoimento é meio comprido. Vou tentar fazer um resumo aqui, doutor. Deixa eu ver. A Larissa Lima, ela tá falando o seguinte, que ela tem 38 anos. Vamos lá, primeira coisa. 38 anos. Ela diz que ela tem 2 filhas de um primeiro casamento e ela fez sim a laqueadura. Agora, ela está com um novo parceiro e ela quer saber o seguinte, doutor, pela idade dela, se tem algum problema ou se ela pode tentar. E ela colocou que o parceiro dela é negro e que uma vez um médico falou pra ela que ela não poderia ter filho com ele por incompatibilidade. Mas ela queria muito ter um filho do novo parceiro. Quanta coisa, né? Tentei fazer um resumo 38 aqui. 38 anos já é uma idade que a gente indica fertilização. Tá. Porque a reserva geralmente está mais baixa, né? Quanto tempo ela fez a laqueadura também é importante, ela não fala, né? Se foi muito tempo. Não, ela só falou que teve 2 filhas e depois das 2 filhas ela já fez. Se você puder, Larissa, manda a idade aqui pra gente. Então, mais um fator aí. Por que essa incompatibilidade? Por alguma doença? Tem 8 anos que ela fez a laqueadura. Já tem mais de 5 anos. Então, já é... Pela idade dela... o ideal é ela fazer a fertilização. Na fertilização in vitro tem mais uma vantagem para ela. A gente tem condições de fazer a genética do embrião. Olha, que interessante. Então, se existe alguma doença entre os dois, que a criança não pode nascer com a doença, a gente consegue saber na biópsia do embrião. Entendeu?
Então, a gente vai biopsiar esses embriões e saber quais embriões são saudáveis e quais que, porventura, tem alguma doença que os dois podem ter também essa doença e o bebê nascer com uma doença major, que a gente fala que os dois têm, né? Perfeito. Uma anemia falciforme, uma talassemia, né? Que se os dois têm, o bebê que vai ter a doença é muito grave, pode perder o bebê. Então, você faz a biópsia nos embriões, faz 5, 6 embriões, biopsia e você transfere os embriões saudáveis, melhor que não tem ainda, a doença. não vai ter essa preocupação, né? Justamente. E esse perigo. E ela até emendou aqui em outra pergunta, doutora, ela está perguntando assim, se existe a possibilidade de fazer isso pelo SUS. Hoje em dia tem essa possibilidade? Então, o problema do SUS é o tempo de atendimento. Por exemplo, ela tem 38 anos. Aí ela vai procurar o SUS vai mandar ela para o Hospital das Clínicas em São Paulo. Olha. Aí ela vai pegar uma fila que vai demorar uns 5 a 10 anos. Olha só. Aí ela entrou na menopausa. Aí já não dá mais. Se ela tivesse 30 anos, valia a pena ela tentar entrar nessa fila. Mas com essa idade... Perfeito. Né? É complicado. E é aquela coisa, são sonhos, né, doutora? Às vezes, para a gente atingir o nosso sonho, a gente faz aí, né, algumas metas, algumas coisas para ajudar. Deixa eu ver, a Valquíria tá aqui também perguntando, a Dalva de Rancharia. Deixa eu ver aqui mais uma perguntinha. Não me liguem ao vivo que eu não consigo ler as perguntinhas. Olha só, não tem muito a ver com o que a gente está falando, mas eu vou fazer a pergunta dela. A Leiliane, ela é do Paraná, está assistindo a gente. Olha que legal, do Paraná também, pegando lá. E ela está dizendo que ela, né, ela tem um casal, uma relação homoafetiva, que ela tem muita vontade de fazer a fertilização in vitro. Que legal, então bora em busca desse sonho, né, doutor? Muitos clientes, né? Todo dia a gente atende cliente, a gente até falou. Cliente homoafetivo. A gente até falou já aqui no programa, é muito bonito, né? A questão também de gerar uma vida, né, doutor? Claro, é muito importante, né? Muito importante sempre. Deixa eu ver aqui sobre laqueadura. Tenho 39 anos e já fiz sim laqueadura, tive 4 filhos. Nunca pensei em ter filhos novamente, mas meu marido do nada resolveu e a gente está tentando. Olha só, com 39 anos aí, de repente, o marido reacendeu essa vontade. Você tem a vontade, né, doutor? Claro. Já é meio caminho andado, né? Busca o sonho, é o que você falou agora há pouco, né? Tem que buscar os sonhos, né? É verdade. A gente ser feliz. Olha que interessante, ela ainda acrescentou aqui, ela completou, doutor, que o marido teve Covid, quase morreu e depois que ele voltou da Covid, agora ele quer ter filho. Olha que interessante. A Ana Lúcia, de Álvares Machado. O marido tem que fazer um espermograma, e com o Covid, ele teve Covid, sério? Tem que fazer então, um espermograma. Pós-Covid também pode interferir nisso, doutor? Pode, no espermograma. Olha que interessante, não sabia dessa informação. Fica aí, então, a dica para vocês. Mais alguma informação acrescentar, doutora? A gente passou tudo. Não, eu acho que é importante essas pacientes procurarem o especialista, né? O especialista vai avaliar cada caso, os casos em medicina, como na maioria parte da saúde médica, eles são individualizados, né? E o médico especialista vai poder indicar uma técnica ou outra, depende das condições do casal. Né? Perfeito. Muito importante que procurem um especialista. Rapidinho para a gente encerrar, achei bem interessante essa pergunta que acabou de chegar. A nossa telespectadora não deixou o nome, mas ela está falando o seguinte, que ela tem problema de menopausa precoce, mas ela ainda tem o sonho de engravidar. Ela quer saber se é possível reverter isso ou adiar. Já está aí com problema de menopausa precoce. Então, é difícil a gente responder uma pergunta dessa. Ela já está na menopausa ou ela está em transição de menopausa? Se ela está em transição de menopausa, ela ainda tem óvulos. Olha. Se ela está na menopausa, ela não tem mais óvulos. Entendi. Mas o que a gente usa hoje? Ovo doação. Óvulo e doadora, com as mesmas características que ela, cor de pele, cor de cabelo, cor de olhos, tipo sanguíneo. Olha. Né? Então, a gente vai usar óvulos da doadora, com as características dela, e o esperma do marido. Vamos formar esse embrião, colocar o embrião, e esse embrião, no útero, vai ter um compartilhamento de gene entre ela e o embrião. Entendi. No fundo, o bebê vai ter gene dela também, apesar de o seu óvulo ser doado. Então, é um bebê que tem tudo para ter uma parte da genética dela também. Porque Perfeito. hoje tem uma parte da genética que chama epigenética. Então, essa epigenética, ela tem trabalho já provando em crianças que já nasceram de doação,
tem muita compatibilidade com a mãe. Olha, que interessante. E quando ela fala assim, doutor, que ela está na menopausa, com sintomas de menopausa precoce, seria mais ou menos na casa dos quê? Dos 30, dos 40, quando a menopausa é precoce? Então, é antes de 40. Antes dos 40. Menopausa antes dos 40, a gente fala que é insuficiência ovariana precoce, né? Menopausa precoce, tá? Perfeito. Porque após os 40 não é muito difícil, né? Depende muito da quantidade de óvulos que a mulher nasceu. Existem algumas mulheres que nascem com menos óvulos, então elas entram em menopausa mais cedo. No caso dela, provavelmente tem mais casos na família, porque isso é um fator um pouco hereditário também. Ela acabou de mandar aqui, a Ana Lúcia, de Presidente Venceslau. Beijo para Venceslau. E ela está dizendo 39 anos. 39, então. Essas pacientes normalmente ou passaram por cirurgia no ovário, né? Que o ovário é onde nós temos o estoque de óvulos da mulher, né? Então, quando ela passa por cirurgia no ovário ou mesmo alguma outra cirurgia grande a nível de pelvis, mesmo cirurgia intestinal, essa cirurgia a gente usa muito o bisturi elétrico. O bisturi elétrico corre para o ovário e acaba diminuindo a reserva ovariana. Olha só. Então, muitas vezes a mulher entra numa menopausa precoce. Ou é um fator hereditário também, familiar, né? Eu preciso encerrar, mas quero ajudar minhas amigas telespectadoras. Boa tarde, fiz laqueadura com 20 anos. Tenho lúpus. Caso eu queira engravidar, eu poderia? Lúpus, doutor? Então, aí o médico que cuida do lúpus tem que dar o alvará para nós fazer essa gravidez, mas é possível sim. Nossa, 20 anos fez laqueadura? Tão novinha? Né? Mas talvez seja por causa até da doença dela, né? Verdade, né, doutor? Então precisa de uma autorização do médico que cuida do lúpus dela. Verdade. Olha, não dá mais tempo, tá? Inclusive, o doutor Jacob tem que ir embora, que o Joaquim vai nascer já já. Mas, olha, manda sua pergunta aqui, na próxima participação do doutor a gente faz, tá? Doutor, muito obrigada. Obrigado. Até a próxima. Até a Obrigada próxima. sempre por essa aula que o senhor dá aqui pra gente, né? E olha, depois do intervalo